A gente aproveita a sua atenção para falar de um assunto bem importante, porque nessa época do ano, com essas mudanças de temperatura, além de gripe, resfriado, também aumenta os casos de sinusite, que se não for tratada corretamente, há risco de se tornar crônica. Por isso, nós convidamos o médico otorrinolaringologista, Dr. Fábio Pacheco. Boa tarde, doutor, bem-vindo ao Ver Mais. Opa, boa tarde, Keltrin, boa tarde a todos os telespectadores em casa do Ver Mais, né? Sempre uma satisfação estar aqui contigo e poder elucidar um pouquinho as dúvidas, né? Os questionamentos do pessoal que está em casa, e a gente fica à disposição de vocês aí. Exatamente, ó, já vai mandando a sua pergunta no nosso WhatsApp 479-8884-6107. Quando entrei em contato com o Dr. Fábio, falei, Dr. Fábio, aconteceu um caso com a cantora Joelma sobre sinusite bacteriana, isso é comum? O doutor falou, é muito comum, é um dos principais casos, não a bacteriana necessariamente, mas os casos de sinusite são muito frequentes no consultório, né? Isso, sinusite é uma das, vamos dizer, das patologias que nós mais atendemos no consultório no dia a dia, né? E assim, é interessante para o pessoal em casa saber que sinusite, a mais comum delas, na verdade, é o resfriado, tá? E por que é a mais comum, né? A gente vê muito nas crianças, né? E o resfriado, o vírus, ele ataca toda a via aérea superior, né? Inclusive essas cavidades que nós temos aqui na face, né? Que nós chamamos de seios da face. E aí, por isso, sinus, ite, né? Tudo que termina com ite é inflamação. Então, seria a inflamação dos sinos, dos seios, tá? O termo sinusite, na verdade, não seria até o termo mais correto para nós usarmos, né? Até está mostrando a imagem ali dessas cavidades, é interessante. O correto seria nós chamarmos de rinocinusite, que é muito difícil essas cavidades estarem infeccionadas ou inflamadas sem que o nariz dentro também não o esteja, tá? Então, geralmente, a gente tem uma rinocinusite, é o nome mais correto. Tá, para a gente identificar, então, o nariz, então, escorrendo, né, ou trancado, já é um indício indicativo de uma rinocinusite. Sim, um dos sintomas da rinocinusite é o entupimento nasal, né, a congestão nasal. Mas também existem outros sintomas, né, além da dor de cabeça, que é o que as pessoas mais associam à sinusite, tem um outro sintoma que é muito importante, o pessoal de casa não sabe. 30% dos quadros de tosse arrastada por mais de 2 semanas são causadas por sinusite. E a gente muitas vezes não associa a tosse à sinusite, tá? E por que ela causa tosse? Ela faz um gotejamento pós-nasal, aquele catarro desce do nariz para a garganta e ele bate na laringe. A laringe, para não deixar com que esse catarro continue e vá para o pulmão causando uma pneumonia, ele causa um reflexo protetor, que é o reflexo da tosse. Tosse com pigarro, com catarro, ou uma tosse seca, qualquer tipo de tosse? Ela é uma tosse, na verdade, nós designamos como seca, né? Mas é uma tosse que sempre tem um pouco de catarro. O senhor acabou antecipando, eu acho, até a Mariana havia já me dito que chegou uma pergunta. Vamos ver se tem relação com isso, então, Mari, por favor, coloca pra gente. Doutor, é certo que... Tá, não é essa exatamente, mas era uma relacionada à tosse. Vamos aproveitar, vamos responder essa então. Doutor, é certo que as folhas de eucalipto são boas para fazer inalação? A Nilzete perguntando. Sim, pode ser feito no caso, uma efusão, colocá-la numa panela quente, com água, com vapor, e coloca-se daí uma toalha por cima aqui do rosto e pode ser inalado aquele vapor com eucalipto, é bem usado. Tá? Ajuda? Ajuda, assim como lavagem nasal também ajuda, é muito bom, tá? Então, é uma das maneiras de poder se combater de uma maneira mais natural, em casa, né? E de uma maneira mais barata. Perfeito. Tá? Mari, a gente tem uma pergunta sobre tosse, então? Vou perguntar aqui para a produção. Temos? Meu pai tem 84 anos e tem uma tosse já há alguns anos. Já levei ele em vários médicos, até gastro, porque falaram que poderia ser refluxo. Já tomou remédio de todo tipo e nada dá certo. O que pode ser? Liriane perguntando. Então, Liriane, assim, uma paciente de 84 anos, tem tantas coisas que poderiam ser. Se ele toma remédio para pressão alta, por exemplo, captopril e enalapril podem causar tosse crônica. O refluxo que foi comentado ali, ele pode ter problema cardíaco que não foi diagnosticado ainda.
pequenos edemas pulmonares também poderiam dar tosse. Então, assim, o leque é muito grande de opções, não dá para eu dar um diagnóstico aqui perfeito. Mas sem eu examiná-lo, né? Eu achei que tinha relação, então, com a questão da tosse, que é um indicativo, sim. Né? Normalmente a gente associa dor de cabeça, né? Dor aqui nessa região, mas então a tosse pode ser um indicativo. Bem, eu citei o caso da Joelma, da cantora, que acabou cancelando a agenda de shows depois que foi diagnosticada com sinusite bacteriana. Eu queria convidar você de casa para assistir e depois o doutor vai comentar. Foram semanas de preocupação com a saúde. A primeira pausa de Joelma aconteceu no dia 8 de julho, quando a cantora estava prestes a se apresentar na cidade de Bragança, no interior do Pará. Ela passou mal e comunicou a ausência ao público, mesmo com tudo pronto para o show. Infelizmente, peguei uma gripe muito forte. Não tenho condições hoje de cantar, de fazer esse show, né? Estou aqui, estava tudo pronto já para fazer o show, mas não vai dar. E esses exames concluíram que Joelma está com sinusite bacteriana. A doença acontece quando há o acúmulo de secreções no chamado seio da face. Entre os sintomas estão muita dor de cabeça, tontura e também tosse com catarro. A filha de Joelma publicou um vídeo para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da cantora. Foi tratado, né? Essa bactéria já não tem mais, graças a Deus, nos exames não deu mais nada. Tá bem. Já estava até pulando, diz que pedindo corda para pular. Ó, tem até que providenciar a corda dela. Vou me apaixonando, eu vou me apaixonando. A Joelma aparece no vídeo super abatida, né? O doutor comentava com sintomas gripais. E ela que passou por 2 Covids, teve vários problemas de saúde, agora está com essa sinusite bacteriana. O que caracteriza e diferencia das demais sinusites? Então, até no quadro ali, ela comenta que teve um quadro gripal e depois evoluiu para uma sinusite bacteriana, né? Que assim é o que a gente vê de mais comum no consultório. Até eu comentei antes, fora do ar aqui contigo antes, né? Que nós estamos vendo muito os pacientes evoluindo de maneira muito mais frequente que em outros anos, de um quadro de resfriado, de um quadro gripal, para quadro de sinusite bacteriana, de otites bacterianas, laringotraqueite bacteriana. Então está algo assim um pouco atípico em relação aos outros anos, né? Aí o que está levando a isso, a gente pode botar N questionamentos aí, que não cabe a mim aqui tá levantando, mas tá um quadro diferente de outros anos que a gente vem observando. E o que caracteriza muito isso, né? Por exemplo, no caso da Joelma, uma pessoa que trabalha muito, eles fazem muitos shows, às vezes não dorme direito, não descansa, às vezes a alimentação também não é tão regrada. Isso faz com que baixe a imunidade. E a imunidade mais baixa abre porta para uma gripe, para um resfriado, e estando a imunidade baixa, facilita a evolução para um quadro bacteriano, no caso uma rinocinusite bacteriana, como foi ali na reportagem. Doutor, tem uma pergunta que chegou para a gente, a produção vai colocar. A sinusite pode causar uma labirintite, Virgínia? Obrigada pela sua participação. Assim, poder até pode, mas assim, de longe não é o mais comum de causar uma labirintopatia, né? Até vou usar o termo mais correto, seria a labirintopatia. A labirintite é uma inflamação do labirinto. Então, ela poderia indiretamente, uma sinusite, causar uma otite média aguda, uma infecção do ouvido, e esse líquido que vai para o ouvido infectar o labirinto. Pode, mas não é o mais comum.